E aí, pessoal, bem-vindos ao módulo Guia de Aplicação para o Engineers Australia. E nesse módulo a gente vai estar falando e detalhando com muita propriedade a respeito dos passos, de toda a documentação que você precisa reunir, todas as questões éticas, requisito de inglês, tipo de avaliação, documento necessário para navegar diante desse processo e com facilidade, né, facilitando, porque é muito complicado você pegar o booklet, que é o guia que o Engineers Australia vai oferecer para você, né, você entrando no site do Engineers Australia, fazendo cadastro e tudo mais, se você vai precisar fazer isso, mas se você já quiser fazer um cadastro, você pode, e lá você acessa nas abas lá, entrando na parte de MSA, que é Migrant Skilled Assessment, que é o que vocês vão fazer para vocês que estão interessados na área de engenharia. Nessa área, você vai ver todo no site, você vai ver todas as informações através do booklet. Eles têm uns 3 PDFs, tem um booklet mais antigo que é bem detalhado, ele é muito bom, ainda é válido alguns, a maioria deles são de anos anteriores, eles estão sempre atualizando, mas tem uns mais atuais que eles têm informações muito superficial, não tem tanto detalhado quanto os outros. Porque, no geral, os requisitos de muitos anos, dos anos para cá, praticamente acho porque eu acompanho isso já há desde 2016 que eu venho estudando a respeito. Então eu já li booklet de 2016 para cá. E de lá para cá eles não mudaram muita coisa. A única coisa que adicionaram em 2000, acho que 2022 em diante, foi que você poderia utilizar duas provas de inglês, sendo que sejam consideradas iguais, tipo assim, termos, mesmo a aplicação, por exemplo, se for PTE, você vai usar o PTE, duas aplicações do PTE, ou se for IELTS, duas que sejam do IELTS, mas que possa ser em datas diferentes, tá? Caso você tenha uma banda das skills do teste que você não conseguiu atingir a nota mínima. Então, por exemplo, eu fiz uma prova, mas eu só no listening que eu fiquei, sei lá, 1 ponto para chegar, não consegui. Mas eu fiz outra prova que no listening eu fui bem. Aí você pode usar, mas aí você perdeu em outro, entendeu? Aí você pode usar duas provas para poder fazer isso. Mas isso é uma questão que foi adicionada um tempo e, assim, no processo que eu entrei, eu quase usei essa opção, porque eu tinha duas provas, uma que eu tinha feito em agosto de 2022 e outra que eu fiz em março de 2023, antes de vir para cá, exatamente porque eu sabia que ia vir para cá e tal. Então, eu já agilizei toda essa parte de inglês, né? Já para começar, já ter já mais pronto, mais rápido se pronto o inglês para poder aplicar. E as duas eu fiquei com uma banda que eu fiquei faltando no negócio. Uma foi no reading, a outra foi no speaking, sei lá, no listening. Eu não lembro. Eu sei que uma e a outra. Aí ia fazer o combiner das duas provas. Por quê? Ambas estavam dentro do período próximo, não era muito longe. Tem uns requisitos que eles colocam lá que você possa fazer ou não. Tá? Mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso adiante, na questões do inglês. Tá? E questões éticas. É proibido, extremamente proibido qualquer tipo de plágio. Você não pode copiar nada que seja de autoria de outras pessoas. Você não pode pedir para o chat GPT fazer qualquer coisa para você. Isso tem que ser extremamente de sua autoria, tá? Assim, alguém pode fazer aplicação por você? Pode. Os agentes de imigração, eles fazem skills assessment também. Mas tem informações que a gente vai falar mais adiante que você, engenheiro, tem que preparar para poder o agente de imigração proceder com a documentação. Tá? O processo não é muito complexo e o pior trabalho que vai ter que fazer vai ser você de qualquer maneira. Tá? Porque existem algumas formas de você validar a profissão aqui na Austrália. Se você estudou, tem um acordo de Washington, se caso você tenha feito a universidade nos Estados Unidos, ou Dublin, se for na Irlanda, ou o Acordo de Sydney. E nessa tem uns grupos de algumas universidades que têm um convênio com a Engineers Australia, né, através desses acordos. Tá? Só que nenhuma universidade do Brasil eles têm acordo com nenhuma dessas instituições, ou seja, o processo é através do CDA, a gente vai falar, né, em adiante.
tá? Violação resulta em penalidades que você não vai poder aplicar durante muito tempo. Então, entre 12 a 36 meses, isso depende de como eles forem avaliar. Tá? E isso é uma mancha negra, sabe? Não é legal você ter esse risco. Tá? Então, faça tudo direitinho, tá? Toda a documentação que você tiver que aplicar. Requisitos de inglês, você tem que demonstrar competência de pelo menos o equivalente a 6 no IELTS. Aí você tem outras provas que também têm a equivalência, que no caso a gente fez IELTS, e no início, na primeira vez, há muitos anos atrás, em 2018, eu fiz 2 IELTS e eu não consegui nota suficiente, fiquei com 5,5 no IELTS lá, e depois eu mudei para o PTE, é uma prova completamente diferente, aí o mínimo já é 50. É o Competent English, né, pelo School Migration Program do Homes Affairs aqui da Austrália. Tá? Certos candidatos podem estar isentos de prova de inglês, mas isso depende se você nasceu ou estudou, né, numa das universidades, ou cidadão de algum desses países que tem a língua inglesa como língua materna, língua principal desses países, tá? CDA, é aqui que a gente ia chegar. Existem as formas, como eu falei, através dos convênios do Engineers Australia com as universidades, os acordos, Washington, Dublin e de Sydney, e o CDA, que são para todas as outras universidades, e o Brasil se inclui nessa. Se você não fez nenhum mestrado, nenhum curso nessas outras universidades, você vai ter que fazer o CDA, não tem como escapar. E ele é trabalhoso, ele é um pouquinho chato de fazer. Demora um bocado de tempo que você tem que escrever bastante, tá? O CDR nada mais é do que o relatório de demonstração de competência, Competence Demonstration Report, tá? Ele vai avaliar através do que você escreve, as suas habilidades como engenheiro, o que você vivenciou como engenheiro. Não necessariamente você precisa ser um mega engenheiro experiente para você poder fazer um CDR. Você pode ser tipo um recém-graduado e você pode utilizar experiências como estágio, pode utilizar a própria faculdade, sim, uma matéria, que você fez um projeto na faculdade, ou até uma iniciação científica, quem sabe, todos esses estudos e tipos de experiência são válidos, extremamente válidos. Tá? No CDA, você vai ter que apresentar um currículo seu, já na formatação em inglês, num padrão australiano, mostrando tudo que você fez até o presente momento e com experiência na área de engenharia, tá? Nada de colocar informações que não são fora da área de engenharia, que não são relevantes. Você pode até colocar, se você for um desenhista, eu acho que isso pode ser que faz parte do processo, mas coisas que não são da área de engenharia, eu acho que não são convenientes, não fazem muito sentido para o processo. Continuing Professional Development, CPD, você vai listar as atividades que você fez utilizando, que você teve após a sua graduação. No caso, uma lista onde você vai apresentar todas as horas que você teve de estudo, um determinado seminário que você participou, ou uma determinada. Tudo que é relacionado, não somente estudo, mas também alguma coisa que te agregou conhecimento, sabe? Tipo um workshop ou uma pós-graduação, sabe? Esse CPD é para demonstrar para o engenheiro Australia que você é um engenheiro, mas que você continua estudando, continua buscando informações da área de engenharia para se atualizar e enriquecer em conhecimento. Tá? E existe uma grande influência aqui deles, da cultura do Engineers Australia, sobre os engenheiros, dos engenheiros continuarem sempre tendo um continuing professional development. Então, no próprio Engineers Australia, eles recomendam que você, como engenheiro, tenha um determinado continuing professional development na sua carreira. Ele mostra lá a média de quantas horas por ano você tem que ter, pelo menos, para você tá atualizado, ser um engenheiro bem organizado e atualizado com as informações que são importantes na sua área. Tá? A documentação do CDA, documentos de identificação e ID digitalizado, em cores. Basicamente, você vai ter o seu passaporte, que você vai estar utilizando como seu documento para identificação, documentos profissionais para
e também a proficiência em inglês é importante, você vai ter que ter o seu certificado do seu inglês, que você fez a prova do IELTS, PTE ou outras provas, o seu histórico e também o seu diploma, ambos com traduções, tá? E a tradução é importante que ela seja uma tradução juramentada. Não pode ser uma tradução simplesmente você pegou, traduziu e mandou. Não. Ela tem que ser certificada pelo órgão NAT, que é o órgão de tradutores aqui da Austrália. Tá? Existem diversos tradutores aqui que são na AT cadastrados e é um pouco caro, né? Assim, mas pelo processo do Indigenous Australia não é um dos mais caros que tem, porque são poucas páginas. Em média, a tradução até o momento assim tá variando entre 40 e 50 dólares. Tem um amigo meu que fez na Nova Zelândia por 30 e pouco a página, tá? Então, se você tem um histórico escolar, você vai ter aí 5 páginas, mais o seu diploma, tá? Então, você não vai gastar tanto assim, talvez você gaste uns, sei lá, 400 dólares no máximo. Tudo bem, em reais convertendo é muito caro, tá? Mas quando a Úrsula tentou fazer um processo pelo EACA, pela arquitetura, isso foi muito dinheiro, porque a gente fez tradução juramentada de diversos documentos, isso é muito, muito caro. Não chega nem aos pés do que foi no Indigenous Australia, tá? Evidências de competência, declaração de desenvolvimento profissional contínuo, 3 episódios de carreira. Essa é a parte onde você mais vai dedicar o seu tempo no Career Episodes aqui que a gente está falando, tá? Porque você vai ter que elaborar 3 episódios de carreira e nisso você vai ter que descrever com todas as regrinhas que o Engineers Australia pede para que você escreva o seu career episode. Não é simplesmente falar uma história legal de um projeto que você fez. Não, você tem que fazer todo o regrado. Tem então assim, o primeiro parágrafo você vai fazer a situação, o que aconteceu, onde você estava, qual era a empresa, ou era na faculdade. Você tem que colocar muito bem definido ali. No booklet, ele vai falar exatamente o que você vai colocar ali. Você vai ter que colocar onde era, em qual período da sua experiência, quanto tempo isso levou, e aí você vai desenvolver nos outros parágrafos em cima da toda a base que eles dão para você escrever a respeito da sua experiência. E tudo é numerado. Você tem que fazer a enumeração dos tópicos, dos parágrafos, colocando Career Episode 1, você vai colocar lá o episódio 1, tal, aí você bota lá empresa, tal, 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 papapá, ou no início do parágrafo você vai botar lá 1.1, que é o primeiro parágrafo. Aí o segundo parágrafo, 1.2, e assim vai. No segundo career episódio, você vai falar do career episódio 2, e aí você vai escrever. Tópico 2.1, aí você faz a introdução toda, pá, 2, parágrafo 2, você fala 2.2 e assim vai. Tá? Essa é a formatação básica da regra do career episódio que ele vai ter. Tá? E aí, nisso, foi muito tempo. Porque não é só escrever, você tem que escrever em inglês. E você tem que escrever direitinho, bonitinho, porque as pessoas entendam, tem que estar certo. Não pode jogar chat de BT nisso aí, senão linguagem de AI, as pessoas devem ter, eu acho que eles conseguem alguma coisa relacionada a poder capturar informações que são de AI. Eu vi algumas um dia no internet que existe uma codificação através das informações, né, geradas pela AI, mas é estritamente salientado por eles que tem que ser de sua autoria, as informações têm que ser escritas por você. Então, o que você pode fazer para poder melhorar? Escreve tudo, ou se você não conseguir traduzir, pede para alguém te ajudar na tradução, mas e também passa um corretor, sabe? Eu uso o Grammarly, que é um corretor muito bom. Eu pago a versão premium do Grammarly e ele me ajudou praticamente em tudo no para fazer o meu career episódio. Não é propaganda, não, gente. Tô ganhando nada por isso, é só porque realmente isso me ajudou, foi uma grande ferramenta e me ajuda até hoje no meu dia a dia, no trabalho. E me ajuda e me ensina muita coisa, aprendo muita coisa a corrigir minha escrita, tá? Os episódios de carreira é o coração do CDA, tá? Selecione 3 projetos de engenharia, como a gente estava conversando. A gente vai estar trazendo situações acadêmicas. A gente tem
um range aí de 1.000 a 2.500 palavras. Basicamente, todos os meus career episódios foram quase 2.500 palavras, porque é muita coisa, sabe? E é muita informação. E quanto mais eu meu ver, assim, quanto mais eu escrevia, mais eu expressava os detalhes, botava foto, tá? Botava relatório, botava fluxogramas que eu fiz, memórias de cálculo, como elaborei projetos, entendeu? Minha área, como é a área de ar-condicionado, eu trabalhei com manutenção, também trabalhei na parte de projeto, então eu falei de cada emprego que eu tive. É, eu não lembro eu tô perdendo até minha memória como é que eu fiz o meu career episódio, mas eu fiz dois relacionados a empregos de manutenção, dois casos no último emprego que eu tive na área de manutenção de hospital com ar-condicionado, e um deles foi na área de projetos do escritório. Eu acho que eu pensei na época em fazer um, na época eu era estagiário, mas acho que eu acabei focando só nesses aí. Foi bem isso. Tá, é que já faz um ano que eu fiz isso, já, então já há um tempo, né, que isso aconteceu. Então, essas informações, é, você vai ter que expressar as 16 competências que o Diniz Australia ele requer. Então, lá no booklet, ele vai mostrar quais são essas competências. E quando eu escrevi de início o meu career episode, eu meio que olhei assim essas referências, mas ao mesmo tempo eu fui querer escrever do que eu achava, sabe? Fui escrevendo pá. Mas quando eu fui chegar no outro tópico que a gente vai falar à frente, que é o summary statement, ali eu tive muito trabalho para fazer. Porque eu tive que procurar, porque o summary nada mais é que o sumário, né? Ele é o resumo. Ele pede para que você. Eles querem tudo facilitado, tudo pronto, né, de bandeja para eles. Então, eles querem que você mostre as 16 competências que você expressou no seu career episódio, que são questões relacionadas. Como é que você expressou, como é que você utilizou a, fundamentos de engenharia? Como é que você usou a sustentabilidade da engenharia aplicada ao processo? Então, é basicamente questões como essa, então, que ele vai fazer para você. E você tem que falar, nesse tópico tal, que eu tinha comentado, que tem que fazer o highlight lá atrás, nesse tópico a gente falou é, nessa experiência, eu trabalhei fazendo isso. Aí você tem que chegar lá e escrever. Não, porque eu apliquei isso aqui, eu apliquei na minha área de processo de fabricação, eu apliquei 5S para poder ter um processo mais eficiente. Estou dando um, um exemplo assim bem aleatório, tá? Os episódios de carreira são de partes mais cruciais da avaliação. Começa com cada um com o título e da atividade de engenharia. Data, local, que a gente já havia falado, número de parágrafo, facilitando a referência cruzada e resumida quando você fizer o summary statement. Concentre-se em explicar problemas que você resolveu, como aplicou o conhecimento, engenharia e o que aprendeu. Inclua evidências do apoio como diagramas, como a gente também já comentou, tá bom? Então, se fechamos aqui esse slide. Esse aqui é o summary statement, esse é um dos caras que dão bastante trabalho na hora de você elaborar, porque depois que você terminou todo o seu career episodes, você já tá, beleza, eu tô com uma parte massiva aqui que eu gastei horas e horas para fazer. Agora você tem que fazer o summary statement, que é tipo pegar essas 16. Cara, é muito confuso, porque as habilidades são muito que eles mencionam são muito parecidas. Eles falam, porque eu não sei o que, utilizar a qualidade do processo aplicada à gestão. Aí a qualidade de processo aplicada à engenharia. Como você utilizou fundamentos de matemática e ciências para poder executar uma atividade. Então, é meio assim, é bem filosófico até a coisa, porque é muito profundo. Então, assim, é difícil. Ainda mais sendo uma língua inglesa, que não é a nossa língua materna, a gente acaba ficando um pouco meio que assim, cara, tô perdido, o que, que eu tô fazendo aqui? Então, assim, a gente teve que. Eu tive que gastar um bom tempo nisso aí, tá? E o summary statement, quando eu fiz o meu processo, ele entrou em exigência. O que eu fiz, eu tinha feito muito simples. E aí eu tinha colocado, né? Porque eles pedem que você faça o summary. Não necessariamente você tem que, para cada competência que eles colocam lá, cada
trecho que eles pedem, você tem que colocar. Você não precisa colocar somente um career episódio, você não precisa colocar todos os career episódios, todos eles. Você coloca de um ou dois, mas de qualquer maneira, para não ter erro, referencia os três. Aplicação de engenharia e controle relacionados a blá blá blá, coloca todos os parágrafos, pelo menos um de cada, só para você não ter nenhum erro, não ter que voltar, entendeu? Porque no meu caso eu fiz, vou fazer só um aqui, o outro aqui. Aí eu fiz um texto pequeno ainda. Não, eles querem que você escreva um negócio. Eu utilizei assim, dessa forma, porque foi dessa maneira que eu consegui chegar até determinado lugar. Tá? Então, basicamente, essa é a forma como eles querem que você escreva o seu summary statement. Não é um summary muito resumido, tá? De primeira, que eu posso dizer para vocês como dica que não é resumido. Poxa, mas isso é muito complicado, como é que eu vou fazer isso? Não, não é assim também, um bicho de sete cabeças, é possível fazer, tá? Ao mesmo tempo, se você estiver inseguro, existem empresas que prestam serviço para você, ajudando você, aconselhando você com o seu career episódio, ou até fazendo documentos, né, para poder te ajudar com o career episódio, tá? Então, você vai ter que pegar esse summary statement que é relacionado à sua profissão, que você quer fazer o seu skills assessment. Se você é um engenheiro graduado, né, tem um degree, um bachelor degree em mechanical engineering, então você pode aplicar para o professional engineer. Sim, você faz o pedido, mas se eles avaliarem ou não, sua faculdade, você pode ser professional, mas você pode ser um associate engineering. Engineering Associate. Tá, ok, beleza, você pelo menos conseguiu entrar. Você está dentro lá, você consegue ter os acessos, mas se aprovar, tá, como Engineering Associate. E Technologist, se você no caso tenha feito um tecnólogo, né, não é técnico, tá? Isso aqui é Technologist. Então, você também pode aplicar como technologist ou como engineer manager. E engineer manager tem vários requisitos a mais, tem que ter alguns anos de experiência mínimo. Então, você tem que falar também nos career episódios. Esses career episódios também são importantes se você, caso queira fazer o point test para o Skills Assessment, para poder pegar informação. Se você já vai fazer o point test, fazer o pedido de ponto para poder migrar pelo Skill Migration Program, você já pode até fazer o seu. Eu acho que é interessante até, porque aí você consegue mostrar com mais definição para eles, né, todo o processo, porque tudo você vai ter que referenciar, vai ter que ter reference letters de qualquer carta de referência de todas essas experiência que você teve, sabe? Por exemplo, no Career Episode, você colocou lá. Se você está trabalhando num lugar, você vai ter que colocar lá que você vai ter que pegar o reference letter de que você fez, você trabalhou nesse lugar e que você recebeu tal salário. Tem todo um padrão também para o reference letter para você pegar do seu empregador. Eu já pedi o meu reference letter na época, eu já tinha pedido em inglês, eu pedi só para eles assinarem. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu fiz. Vocês dá uma lida aí, meus chefes eram super tranquilos. Eu falei, toma aí, assina de olho fechado. Brincadeira. Mas foi bem tranquilo, sabe? Eu botei tudo que eu fiz ali, tudo que eu pude escrever do que eu fiz, sabe? Bem detalhado e tal, para poder bater realmente depois com as coisas, poder reforçar e aí reaplicar, né, nos core episódios, porque achei muito importante essa questão. A questão é a gente não gerar nenhuma dúvida, que você realmente é capacitado, você fez o que você pôde fazer como engenheiro, você tem experiência como engenheiro, e aí você vai ser um bom engenheiro na Austrália, tá? Ah, bom, vamos para o próximo slide. Requisitos de comprovação de emprego, que a gente estava falando. Tá? Carta de referência, papel timbrado. Ela é importante que seja papel timbrado. Tem que ter o logo da empresa, tem que ter a data que foi emitida, o carimbo, a hora, o carga horária que você trabalhou, salário, as datas dos empregos, quando você entrou, quando você foi promovido, quando você saiu, com assinatura e também carimbo lá. Se for possível, peça o carimbo. Ter o carimbo não necessariamente precisa, mas a gente sabe, né, como um bom brasileiro, tudo que tem um carimbo ali, tem alguma coisa, é um documento que, né, a pessoa assinou e tal.
eles não vão questionar, ninguém questiona se caso não tenha só aquele escrito embaixo de e-mail. Mas o importante é que tenha as referências do seu empregador, tá? Tem um telefone dele, tem um contato para que, caso eles queiram, eles possam entrar em contato com ele, com a pessoa. Ah, mas eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás. Você pode pedir essas informações para o RH ou para o dono da empresa. No caso, um eu pedi para o meu coordenador direto e a outra eu pedi para o dono da empresa, sabe? Esse coordenador nem estava mais trabalhando lá, mas eu tinha contato dele. E aí eu consegui pegar a carta. Na época eu tinha tirado a carta, na época, quando eu saí, porque lá atrás, em 2018, quando eu saí, eu já estava pensando em vir para cá. Então eu já tinha feito a carta em inglês lá, já tinha feito tudo com os contatos dele, só que aí o telefone mudou também, né? Mas aí eu dei uma atualizada na carta, peguei o contato dele de novo, conversei com ele, pô, você pode assinar de novo essa carta aqui? Eu só dei uma mexidinha que eu dei umas acertadas também. Eu vi alguns erros, né? A gente vai ficando mais, né? A gente vai tendo mais experiência, estudando mais, a gente vai vendo alguns erros que a gente comete de inglês e tal, deixar a coisa um pouco mais redonda, porque o padrão de inglês também aqui na Austrália é diferente, né? Como a Úrsula é, fala no curso, a gente tem um padrão um pouco diferenciado aqui de termos, de palavras, algumas coisas são diferentes, tá? Estrutura empresarial, tem que ter o organograma da empresa, é, funcionário, certificado de conformidade, tá? Comprovação financeira, contra-cheques, extrato bancário, declaração de impostos, tá? Tudo que você for fazer para poder provar, você tem que ter pelo menos 2 documentos da sua parte e também 2 documentos da parte do seu empregador, que são responsáveis por fazer, né? Por exemplo, desses aí, 2 extrato contra-cheque, extrato bancário é o que você recebe do seu empregador. E declarações de imposto são uma parte que o seu empregador faz diante do governo, que é o caso, o seu extrato de previdência, que é uma coisa que o seu empregador faz o depósito, ou o extrato do FGTS. O FGTS é Previdência Social, né, que ele comprova. Então, assim, você vai precisar ter esses documentos traduzidos. Lá no booklet também ele fala com detalhe também qual é a obrigatoriedade, quantos você tem que ter. Mas, no meu caso, eu coloquei extrato de FGTS, extrato de INSS, coloquei meu payslip. Não é todos, tá, gente? Você vai estar trabalhando na empresa, você vai colocar o primeiro, um do meio e o último, sabe? São 3 payslips, não precisa colocar todos eles. Só para dizer que você começou na empresa, você teve uma promoção no meio ali, você coloca mais ou menos a promoção e coloca outro no fim, né? Quando você sai o último payslip. Tá? Isso tudo é porque são informações que tem que reforçar, né, o que já foi apresentado, tá? E se você tem algum trabalho autônomo, carta de cliente, notas fiscais, registros empresariais ou relatórios financeiros, isso tudo você tem que apresentar como documentação para você poder tá comprovando que você realmente fez esse trabalho. Então, sempre mais interessante você não fazer só um documento que você possa criar, uma carta de cliente, uma coisa assim, sempre documentos fiscais, pô, declaração de imposto de renda, ou tipo, uma nota fiscal que você emitiu, descrita no nota fiscal, o que você fez, isso é super importante. Se você conseguir uma nota fiscal sua, que você executou um serviço de engenharia, blá blá blá, tudo mais, ou alguma coisa relacionada à engenharia, já é de grande avanço, assim, de termos de segurança para você aplicar, não tem nenhum questionamento, sabe? Não que você, aplica uma nota fiscal, mas a fiscal não descreve exatamente. Não teria nenhum problema, talvez não possa ter um problema, tá? Mas talvez possam ser questionados, eles possam pedir mais documentos e talvez dar um delay no seu processo, tá? Para funcionar, as cartas de referência devem incluir pelo menos 5 funções de engenharia detalhadas realizadas pelo período exato de emprego. Então, ou seja, você vai listar lá, eu trabalhei no lugar tal, aí eu coloquei muito mais de 5, tá? Na primeira minha eu coloquei 5 ou 6, alguma coisa assim, mas na última eu coloquei muito mais. Então, eu coloquei lá, porque o Vinícius ele gerenciou o hospital, a parte de manutenção. Ele também fez obras, blá blá blá, de reformas de leitos de enfermaria. Ele também trabalhou fazendo controle de qualidade, blá blá blá. Ele auxiliou a empresa em obras externas, fazendo o comissionamento de sistemas de ar-condicionado para entregar de obra para o cliente. Então, assim, eu fui colocando lá e listando as coisas que eu já tinha feito. Tá? Também é da mesma forma como o,
o Career Episodes também há a carta que você vai mandar para o seu chefe, ou a pessoa que era o seu líder, ou o RH, o chefe de RH, ela vai ter também um padrãozinho assim para você obedecer. Isso tem muito na internet, isso é muito fácil você conseguir um padrãozinho desse aí, tá? E aí no final aquela coisa assim, porque infelizmente Vinícius tem os planos dele de ir para a Austrália, papapá, e aí, pum, saiu da empresa. Tá? É basicamente por aí uma carta dessa, né, de referência. Tá? Candidatos autônomos precisam de documentação mais extensa, incluindo casos de clientes, fiscais, notas fiscais, cobrindo o período de serviço, certificados de registro empresarial. Então é importante, se você for fazer principalmente a comprovação de point test do Skills Assessment como autônomo, que você reúna a documentação. É um pouco mais extenso, um pouco mais trabalhoso, mas você vai precisar reunir informações que sejam bem consistentes para que você não tenha nenhum problema de questionamento, ou às vezes até ter um refusal no seu pedido, né, de tempo de experiência, alguma coisa do tipo. Tá? Isso é algo que é interessante vocês verem em termos de documentação. Se você está planejando daqui a um tempo, ou se você está planejando agora, já faça a tua documentação, tenha tudo declarado. Não adianta você pegar, porque eu ajudei fulano fazendo um projeto aqui. Cara, se não tem comprovação fiscal que você fez, que você recebeu, não dá para você clamar, você fazer o claim desse tempo de experiência que você teve. Você tem que ter alguma coisa formal, sabe? Nem que seja um trabalho voluntário, mas mesmo assim não é tempo de experiência. Trabalho voluntário, eu posso estar errado, tá? Mas tempo de voluntário, a não ser que seja uma iniciação científica, um estudo de mestrado, talvez possa conseguir alguma coisa. Mas para tempo de experiência, eu estou falando assim, em geral, para você fazer o Career Episódio, tudo bem, mas para tempo de experiência, pedir um point test tem que ser tempo de experiência real, trabalhando, recebendo, remunerado, tá? E aqui no final temos os valores. A gente, nesse ano de 2024 e 2025, que acaba todo junho, 30 de junho é o final do ano fiscal, ou seja, esses valores estão aplicáveis até o fim desse ano. A gente tem aí para aplicação do processo de validação do MSA, Migrant Skills Assessment, pelo CDR, de $968, incluso GST, que é o imposto aqui da Austrália. Se você quiser adicionar o Fast Track, que você tem um processo acelerado para avaliação de 5 dias a 15 dias úteis, você vai pagar um valor de R$ 368,50. Tá? Lá no site do Engineers Australia, se caso você queira também fazer a validação de um mestrado, de um doutorado, você também pode validar esses, e esses também contam ponto no Skill Migrant Assessment, se vocês, no Skill Migrant Program, se vocês quiserem pegar pontos por ter um doutorado, no caso, né? Ah, e existem mais pontos lá, os valores todos lá. E isso vai ser atualizado, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma base de referência quanto que você gastaria. Não estou com pressa, eu consigo fazer o processo agora e deixar rolando, daqui a 4 meses não vai fazer diferença. Mas fique um pouco atento, porque às vezes pode demorar um pouco mais, não é porque 4 meses que eles falam, vai ser 4 meses. Eu também fiz um processo no TRA, que é o Trades Recognition Australia, como Mechanical Engineer Technician, que eu acabei desistindo do processo. Mas falava que era 4 meses também, mas estava já 8 meses no processo e não foi analisado. E o TRA não tem fast track como Engineers Australia. Então eu desisti do TRA, porque o TRA na época seria interessante, a estratégia, né, de imigração que a gente planejou. E aí, naquela época, era interessante eu fazer o TRA, mas aí eu acabei desistindo e indo para o Engineers Australia, paguei o Fast Tracking, e aí foi assim. Né? Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem. Eu sou mais do que é, grato. Como é que eu posso te expressar? Porque we are more than happy to respond to any question you guys got.
Então a gente está aqui para poder ajudar vocês, em tudo que a gente puder, tá bom? E mandem dúvidas que a gente puder ajudar vocês. Se alguma coisa não ficou clara, manda mensagem que a gente tenta explicar de uma forma diferente ou melhor, tá bom? Até a próxima. Valeu.